Acompanhe na telinha. A figura deste exercício mostra uma espira condutora CDFG colocada sobre uma mesa horizontal. Um ímã é afastado verticalmente da espira de maneira indicada na figura. Tá aí, ó. O ímã está sendo afastado. Ó. Se o ímã está sendo afastado dessa espira, o que foi que nós já vimos? Que como ele está sendo afastado, vai haver movimento relativo. Então, vai variar o campo no tempo, vai variar o fluxo, vai variar o valor desse campo magnético, vai variar a ação desse ímã nessa espira. Então, aqui eu vou ter voltagem. Como a espira está fechada, eu também vou ter corrente elétrica, ok? Então, ele pergunta, o campo magnético estabelecido pelo ímã em pontos do interior da espira está dirigido para baixo ou para cima? Olha, observe que ele deu aqui, como sendo o polo, ele deu o polo aí na figura, tá? Eu não sei se está bem visível aí para vocês, mas ele deu o polo da figura. Ele disse que aqui embaixo era o polo sul e ele colocou que aqui em cima é o polo norte. Nós aprendemos em sala de aula que o campo magnético ele sai do norte e chega no sul. Ele sai do norte por convenção, né, didaticamente explicando, e chega no sul. Então observe que ele sai do norte, as linhas de indução saem do norte e chega no sul. Então, como é que vai estar o sentido do campo magnético? O sentido do campo magnético vai estar, dentro da espira, vai estar subindo, vai estar para cima, vertical e para cima. Então, ele perguntou, qual o campo magnético estabelecido pelo ímã em pontos do interior da espira está dirigido para baixo ou para cima? Para cima. Por que para cima? Vamos voltar rapidamente, deixa eu apagar aqui, tá? Porque, ó, aqui é o polo sul, aqui é o polo norte. As linhas de indução saem do norte e chegam no sul, tá certo? Então, o campo magnético aqui vai estar onde dentro dessa espira? Para cima, ok? Então, correto, para cima. Letra B. O fluxo magnético através da espira está aumentando ou diminuindo? O fluxo magnético desse ímã, observe que o ímã está se afastando com essa velocidade V. Então, a ação desse ímã aí, tá? A atuação desse ímã nessa espira, como ele está se afastando, como ele está indo embora, então vai diminuindo, vai ficando mais fraco. Então, em relação ao ímã, ele vai diminuindo, ok? Em relação ao ímã, ele vai diminuindo. Letra C. Então, o campo magnético que a corrente induzida cria no interior da espira deve estar dirigido para baixo ou para cima. Vestibulando, vai para cá, para cá, para cá. Nós vimos na eletricidade que quando há um movimento de uma espira em um ímã, tá certo? Aparece aí eletricidade. E a corrente, ela aparece de tal forma para ser contrário ao que está ocorrendo. Ou seja, nesse sentido, o ímã não está indo embora, então o campo lá está diminuindo. Então a corrente que vai aparecer vai ser no sentido de tentar manter aquele mesmo campo magnético. Ou seja, ó, se esse campo aqui, ó, o ímã está subindo, olha aí na figura, se o ímã está subindo, a ação dele nessa espira aqui, a ação do ímã nessa espira está diminuindo, então esse campo está ficando menor. Então vai aparecer uma corrente elétrica no sentido de permanecer esse campo como estava. Então se antes, ó, no interior da espira tinha, por exemplo, 5 linhas desse campo aqui, ó, eu botei aqui 3, mas vamos supor que tenha 5, e quando ele for embora depois só tenha 3, então a corrente elétrica que vai aparecer, ela vai ficar no sentido de voltar a ter o que era antes, de manter esse campo com o mesmo valor. Então vocês viram isso em sala de aula, que para manter esse campo aí intenso, já que o ímã está se afastando, se o ímã está se afastando com essa velocidade, o campo, o polo sul que está aqui, ele está diminuindo, então a corrente vai ficar no sentido de fazer com que aqui seja um polo sul. Então ela vai ficar nesse sentido, o sentido da corrente vai ser no sentido horário, tá? Por que no sentido horário? Porque no sentido horário vocês... no sentido anti-horário, né? Por quê? Porque no sentido anti-horário, tá? É o que vai ocorrer pela regra da mão direita, para cá, para cá. Pela regra da mão direita, ela vai estar naquele sentido anti-horário. Quando você der um tapa, o campo vai estar saindo. Ou seja, se o campo vai sair ali, ele vai fazer com que
continue aparecendo aí o nosso polo sul, tá certo? Então eu vou ter aqui a corrente nesse sentido, para que aqui ele saia de tal forma que continue em relação ao ímã, continue sendo um polo sul, ok? Continue sendo um polo sul. Na verdade, essa espira nesse sentido anti-horário aqui, vai pela regra da mão direita, que vocês aprenderam em sala de aula, e pode tirar isso em dúvida com o seu professor, ela vai fazer esse campo saindo, né, em relação a ela, mas em relação ao ímã chegando, para continuar mantendo aqui um polo sul no ímã mais forte, e nela, lógico, nesse lado, como ela vai estar saindo, em relação a ela, eu vou ter aqui um polo norte, mas para o ímã vai continuar tendo mais linhas como mantendo o seu polo sul, ok? Beleza? Então, o sentido da corrente será o sentido horário, ou seja, o sentido F, G, C, D. Nesse sentido, a corrente aí vai fazer com que as linhas saiam, permanecendo aqui o polo, permanecendo constante, as linhas que tinha lá do polo sul antes do ímã, tá? Já que ele está indo embora, está diminuindo, e lógico, para permanecer constante, chegando no ímã, é necessário que essas linhas saiam da espira. Então, se sai da espira, na espira eu vou ter o polo norte, ok? Então, aí ele pergunta ainda. Sim, o sentido da corrente induzida na espira. Então, a gente já disse, né? Então, o campo magnético, né? E a corrente induzida, cria no interior da espira, deve estar dirigido para baixo para cima. Então, a letra C, o campo magnético tem que estar para cima, porque antes eu tinha o polo sul, como esse ímã está se afastando, está diminuindo esse polo sul, mas ele tem que continuar a manter a mesma linha. Então, o campo magnético vai estar dirigido para cima e, lógico, a corrente vai estar no sentido horário, criando exatamente essas linhas para cima, ou seja, indo ao encontro do ímã, né, chegando lá no polo sul e saindo em relação à espira, sai da espira, então na espira eu tenho um polo norte, ok? Beleza? Se fosse criar aí, nesse caso da espira, se eu fosse querer ter um campo magnético nela, mas no caso ela vai ser no sentido horário, né? Porque se eu tivesse aí um solenoide, várias espiras juntas, aí eu teria aí o meu eletroímã. Beleza? Vai para cá, vestibulando. Esse assunto é um pouco complicado, mas a gente passou aí o vídeo para vocês, né? Vamos trazer mais esse assunto outras vezes, eu espero que vocês estejam acompanhando. Mas vamos fazer mais exercício aqui para vocês, para a gente fixar essa matéria, tá? De indução eletromagnética, lá do eletromagnetismo.